Permitam-me que cumprimente os meus homólogos, reitores das diferentes universidades que vão fazer parte deste painel comigo e os demais participantes nesta conferência. Bom, estamos no terceiro dia da nossa conferência de ensino superior em Moçambique e Angola. E nesta distinta mesa de honra, portanto, esta mesa redonda, somos convidados a refletir sobre o tema consolidar o ensino superior de qualidade, desafios e perspectivas em Moçambique. Eu escolhi para o efeito um tema que passo a citar, chamei de liderança transformadora para uma universidade de investigação num sistema diferenciado. E, como sabem, recentemente assumi a liderança da nossa universidade, Mater, cujo 60º aniversário é a razão das nossas celebrações. E, nesta ocasião, tendo em conta que já ouvimos, e o professor Patrício fez também essa referência, muito sobre a história do ensino superior nos nossos países, irei me concentrar nesta perspectiva de desafios de uma liderança transformadora para consolidar um ensino superior de qualidade. Primeiro, este enfoque é importante quando dirigimos na nossa instituição um processo de transformação da nossa instituição, passa a repetição, para uma universidade de investigação. E dentro de um quadro do ensino superior em fraca expansão, diversificação e diferenciação funcional, que conta, como vimos, com 56 instituições. Mas antes de ir para este tema, permitam-me que traga algumas perspectivas históricas e alguns desafios de liderança no percurso da nossa universidade. E depois disto vou refletir um pouco sobre a transformação de uma universidade de investigação, envolvidas 6 décadas da sua existência. Primeiro temos o período colonial, que é de 62 a 75. E, como sabem, no passado dia 25, de junho, celebramos 47 anos da nossa independência e a nossa universidade nasceu 13 anos, portanto é mais velha do que a nossa independência. E o nosso país herdou uma universidade fundada para servir os desígnios de uma sociedade colonial, na qual os nativos eram excluídos do direito à educação no geral e ao ensino superior de forma particular. E nessa ocasião, o nosso patrono denunciou, tanto Eduardo Mondlane, antropólogo e sociólogo, no seu livro Lutar por Moçambique, que a educação dos nativos não visava formar doutores, mas apenas o mínimo necessário para a sua reprodução na sua condição de colonizado e só para servir. Com efeito, não era surpreendente que no final do período colonial, a única universidade, no caso a Universidade de Lourenço Marques, evoluída dos estudos gerais universitários de Moçambique, tivesse apenas cerca de 40 estudantes negros, isto é, menos de 2% da sua população estudantil. E nos 3 anos da Universidade Colonial, o desafio era, basicamente, o desafio da liderança da universidade consistia em timidamente alargar a disponibilidade do acesso para os nativos, enquanto mantinha o status quo numa sociedade colonial desigual, com base em ideologias de racismo, tribalismo, sexismo e negação dos direitos da cidadania para a maioria dos nativos. E vem a segunda fase, que é da Universidade Socialista, de 75 a 1990. A 1 de maio de 76, quase um ano depois da nossa independência, o presidente Samora Machel rebatizou a Universidade de Lourenço Marques, homenageando o nosso primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique. Este ato não consistiu, na nossa opinião, numa mera mudança de designação, mas, sobretudo, de um simbolismo elevado no sentido da descolonização da universidade, da descolonização do ensino superior, mas, sobretudo, da afirmação do espaço como papel para a construção da nossa identidade e da unidade nacional. E hoje podemos nos orgulhar, pelo menos ao nível, e penso que em todas as universidades no país, de termos um espaço de diversidade cultural, onde os diversos moçambicanos se encontram, onde a construção da unidade nacional deve começar.
pelos mais jovens que ainda estão na universidade e que vão crescendo, vão se afirmando como moçambicanos. E se calhar é ali onde as nossas universidades também devem fazer o seu trabalho. Garantir que estes jovens, futuros quadros deste país entendam as prioridades do governo, do Estado moçambicano, mas sobretudo assumam a cidadania para construir o país da melhor forma possível. Moçambique e Angola ascendem a independência num contexto da Guerra Fria entre dois blocos ideológicos e nessa altura os dois países decidem apostar no socialismo como projeto de construção da sociedade e da estratégia de desenvolvimento. A missão da universidade passou a ser a de formar quadros nacionais para construir as nações, no caso Moçambique e Angola, recém-nascidas. A missão do ensino era prioritária entre as três, a missão prioritária do ensino era, nessa época, combater o analfabetismo e a falta de pessoal qualificado, agravada pelo êxodo massivo dos expatriados colonos. E a missão de ensino sempre se manteve prioritária no ensino superior, no sistema, sobretudo, de uma universidade. E a partir da OEM se expandiu o ensino superior e até então, até pelo menos 1990, contava-se apenas com 13 instituições públicas. Portanto, para além da OEM, em 85, o Instituto Superior Pedagógico, atualmente Universidade Pedagógica de Maputo, que também se desmembrou para outras universidades, e mais tarde, em 86, com o Instituto Superior de Relações Internacionais, atualmente Universidade João Quixissano. Em 60 anos, a OEM cumpriu o seu papel de progenitor de quase todas as IEs em Moçambique, públicas e privadas de alguma forma. E, em muitos casos, os graduados da OEM ocupam posições e até funções de relevância no seio das diversas instituições de ensino superior no país. E ainda há casos de graduados da OEM a contribuir com o papel de instituições de privilégio a nível interno e internacional. Nós sabemos que o secretário adjunto das Nações Unidas, assistente, tanto o Dr. Bernardo Mariano, foi formado na OEM. Então, a instituição cumpriu o papel de formar quadros, alguns dos quais com esta qualidade que eu faço aqui referência. E a inviabilidade da via socialista coincidiu de alguma forma com a morte do presidente Samora Machel e a adesão a Moçambique às instituições de Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, que passaram a implementar o programa de reforma fiscal com sérias consequências para o ensino superior, o que abriu o caminho, portanto, à liberalização do ensino superior e a entrada de provedores privados. E a terceira fase é a do neoliberal, 1990, 2009 e mais ou menos até a atualidade. Portanto, nos últimos 30 anos, particularmente depois de 93, após a aprovação da primeira lei do ensino superior, 2003-2009, o país experimentou um crescimento exponencial das instituições de ensino superior. Hoje estamos a falar de uma situação em que temos, como já ouvimos durante a conferência, perto de 250 mil estudantes, mas também cerca de 56 instituições de ensino superior. Portanto, além da expansão em termos estatísticos, houve também a diversificação da oferta de cursos e a diferenciação do tipo de instituições. Atualmente temos um sistema essencialmente binário, com um sistema universitário e um outro sistema politécnico. Dentro de cada subsistema temos vários subtipos de IES, públicas, privadas, religiosas, entre outras características. E diante de um sistema complexo em franca expansão, diversificado e diferenciado e com desafios de qualidade notáveis, urge repensar o lugar ou o papel de uma OEM, sendo esta a universidade-mãe. Como disse ontem o professor Narciso Matos, nenhum país se deve dar o luxo de não ter a universidade das universidades. E eis o desafio da necessidade de uma liderança transformadora de repensar, reinventar a OEM, não apenas para si, mas para servir o país e a região e o mundo. E é por isso que eu escolhi o tema Desafios de uma liderança transformadora, que é reinventar a OEM num sistema diferenciado. E aqui preciso dizer três coisas, basicamente. A primeira é que esta reinvenção é para o benefício do ensino superior de uma forma geral. E essa possibilidade de reinvenção começou de um diagnóstico institucional que foi feito em 2013, ou um pouco antes. E nessa altura a OEM completava 50 anos. E surgiu a necessidade de refletir sobre três fatores fundamentais. O primeiro, que já fazia muito tempo que a OEM deixara de ser a única instituição do ensino superior em Moçambique. E nessa altura havia perto de 40, 50 instituições. E mesmo que do ponto de vista de diferenciação, em termos funcionais, todas elas baseavam-se apenas no ensino. E com muito pouca pós-graduação.
e, sobretudo, muita pouca investigação. Portanto, a maior parte, se não todas, davam primazia ao ensino, como qualquer uma universidade em toda a parte do nosso país. O segundo é, não obstante a entrada de novas instituições, a UEM continua a ocupar o lugar de destaque no ensino superior, de alguma forma, e tem um legado, acima de tudo, um legado histórico, em termos até eventuais de número de estudantes, mas também, talvez, em termos de número de doutores e professores qualificados com capacidade, talvez até para oferecer maior número de pós-graduação. E isso significa que é preciso potenciar esses quadros, é preciso potenciar as infraestruturas até que tem para este pensamento transformador. E terceiro, os desafios de desenvolvimento enfrentados pelo país, as mudanças climáticas, a indústria do petróleo e gás, a necessidade de reintegração ou integração da economia na sociedade globalizada do conhecimento, a necessidade de tratar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis e colocam a OIM a necessidade de se reposicionar melhor no seu contributo para o país. Como disse, tudo isso em vista ao benefício do país. Antes de terminar a minha abordagem, deixe-me dizer 2 ou 3 coisas. A primeira é que, como disse, a OIM aprovou a sua visão e missão em 2013 e um plano estratégico 2018-2028. E visa este plano estratégico basicamente transformar a OIM em Universidade de Investigação. E ao aprovar esses instrumentos, a OIM procura diferenciar-se funcionalmente das outras instituições, elegendo a investigação como seu foco principal, em torno do qual gravitarão a extensão e a investigação. Almejar, portanto, uma universidade de investigação é corolário de um processo de maturação e trata-se de um reposicionamento estratégico deliberado pela OIM e como forma de melhor contribuir para o desenvolvimento do país. Considerando o legado histórico, as suas capacidades, a posição da OIM, até em alguns rankings no continente africano, conjugados com os desafios de desenvolvimento do país, provavelmente a OIM não tivesse outra alternativa senão pretender ser uma universidade de investigação. Contudo, com perspectiva no futuro, essa transformação deliberada e consciente da OIM coloca 3 desafios cruciais. O primeiro, que tipo de investigação a OIM quer fazer? Segundo, qual é o papel de uma instituição de ensino superior que se dedica à investigação no contexto para responder também ao ensino, porque não vai abandonar o ensino. E terceiro, que recursos necessários para construir este modelo de universidade no contexto moçambicano. Esses são fundamentos suficientes para pensarmos numa liderança transformadora. Como podem imaginar, numa mesa redonda não seria possível levantar e responder estas questões complexas, se não lançar o desafio à reflexão contínua. Quanto a nós, cabe-nos o desafio de promover uma liderança visionária, transformadora e aglutinadora, sobretudo das mais-valias individuais e institucionais de todo o sistema moçambicano. E nessa ocasião de celebração, com os nossos irmãos gêmeos de Angola, a Universidade de Agostinho Neto, em particular, reconhecemos que a cooperação internacional com vários tipos de parceiros constitui um ativo importante a ser promovido no contexto desta visão de liderança transformadora. E Sua Excelência, o Presidente da República, no dia da abertura da nossa conferência, disse que não há nenhum conhecimento que os angolanos devem ter que os moçambicanos não devem ter. O inverso também é verdadeiro. Somos gêmeos e, por isso, podemos enfrentar esses desafios em conjunto e somos chamados todos a buscar soluções para responder àquilo que são os desafios dos nossos países. E isso deve acontecer no contexto de fraternidade e colaboração permanentes. Muito obrigado pela atenção dispensada.